O Tribunal Superior Eleitoral tem sido alvo de várias notícias, porque envolve, logicamente, o processo eleitoral no Brasil, o processo democrático e também a participação dos políticos. Qual é o papel que tem esse tribunal? Aqui conosco, Dr. Almir Fazianotto, ex-ministro. Dr. Almir, muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado, Heródoto. Bom dia. Dr. Fazianotto, qual é então o papel que exerce o Tribunal Superior Eleitoral? O Tribunal Superior Eleitoral é um órgão do Poder Judiciário, né? A sua competência é definida pela Constituição. Em síntese, resumidamente, cabe a ele reexaminar decisões tomadas por tribunais regionais eleitorais, os quais, por sua vez, analisam decisões tomadas por juízes eleitorais. Então, é a última instância do Poder Judiciário Eleitoral, mas as suas decisões podem ser reexaminadas pelo Supremo Tribunal Federal, sempre que a decisão violar a Constituição, porque o órgão de cúpula incumbido da guarda da Constituição não é o Tribunal Superior Eleitoral, mas sim o Supremo Tribunal Federal. Almir, outros países do mundo também têm uma justiça eleitoral, salvo engano. Aqui no Brasil ela foi instituída, acho que em 1932, na época do VAR, foi isso ou não? Ela foi criada em 34, na Constituição de 34, suprimida pela Carta Constitucional de 1937. Quando deu o golpe do Estado Novo. A Carta do Estado Novo, a de 37. E volta a aparecer na Constituição de 46, sendo mantida pela Constituição de 67, pela emenda número 1 de 69 e pela Constituição de 88. Disso que eu acabo de lhe dizer, Otto, você tira duas conclusões. Primeiro, a instabilidade constitucional do Brasil. Nós estamos na 8ª Constituição, que por sua vez já recebeu mais de 130 emendas. Então a nossa Constituição é frágil. E a segunda conclusão é que nós temos poderes demais no âmbito do Poder Judiciário. Nós temos um tribunal tradicional que se defende muito bem, quando é eventualmente lembrado, que é o Superior Tribunal Militar. Não é? Um tribunal com pouquíssima atividade quando comparado, por exemplo, com o Tribunal Superior do Trabalho. E na minha opinião também, Heródoto, foi um erro a criação do Superior Tribunal de Justiça. Porque ele, com a sua criação, criou-se uma terceira instância, que por sua vez leva a uma quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Em resumo, a confusão é muito grande nesse terreno. E é por isso que, subitamente, não é, um ministro do Tribunal Superior Eleitoral caça o mandato de um deputado com uma decisão relâmpago, não é? Violando frontalmente, não um, mas vários dispositivos constitucionais, como eu examinei recentemente num artigo, onde eu citei todos os dispositivos constitucionais violados pela Constituição. Agora, doutor Almir, já que o senhor tocou nesse ponto, a decisão do Tribunal para se candidatar, eu me lembro lá da época do Márcio Moreira Alves, coisa do nosso tempo. Sim. Não é? Sim. Para caçar, teria que ter autorização da Câmara, a Câmara não deu, a ditadura na época caçou do mesmo jeito. Agora, eu pergunto o seguinte, no caso do Dallagnol, eu estou lembrando agora, a Câmara tem ou não que autorizar a cassação do mandato dele? Ele deve ser processado no Supremo Tribunal Federal, de acordo com a Constituição. Mas o seu mandato é protegido por ele ter sido candidato diplomado, não é, e empossado.
há necessidade óbvia, a meu ver, de uma medida de cassação, como no caso do Márcio Moreira Alves, passar pela Câmara Federal. A cassação é da Câmara Federal. Por quê? Pelo princípio da independência e harmonia entre os três poderes. Um princípio que é básico para o regime democrático. Você não terá uma democracia se o executivo, não é, for sujeito a decisões do poder legislativo, ou se o legislativo estiver sob ameaça do poder executivo, ou se o legislativo ficar permanentemente sob a fiscalização do poder judiciário. Sim. Os poderes são independentes e harmônicos. No caso, o deputado Deltan Dallagnol está sendo cassado por presunção de culpabilidade. Não é que ele tenha sido condenado em algum lugar. Há uma presunção de que ele pediu aposentadoria para evitar ser exonerado do Ministério Público. Mas isso não passa de uma presunção. Como ele disse, a confusão é completa. Agora, cabe ao Supremo Tribunal, nessas condições, recolocar ordem nas coisas, revogando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral e assegurando o exercício do mandato ao deputado Deltan Dallagnol. Perfeitamente. Muito claro. Doutor Almir, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil, doutor Almir. Um grande abraço, prazer em falar com você. Muito obrigado. Doutor Almir Pazianotto, ex-ministro. Veja o que ele acabou de dizer. Que a questão vai ser resolvida no Supremo Tribunal Federal. E que o Supremo é que vai decidir o que ele disse agora. O Supremo vai revogar o que disse o Tribunal Superior Eleitoral e vai manter o mandato do Dallagnol. Foi isso que o doutor Almir acabou de falar aqui agora. Então vai ser decidido no Supremo. Duas coisas interessantinhas para a gente pensar. A gente tem falado aqui sobre reforma tributária que tem um verdadeiro cipoal de imposto, de uma confusão danada. Na justiça brasileira é outro cipoal. É uma quantidade enorme de tribunais, primeira, segunda instância. A gente fica confuso. Ele acabou também de dizer uma coisa aqui que eu nunca tinha ouvido alguém dizer. Foi um erro criar o Superior Tribunal de Justiça. Acabou de falar isso aqui agora. Que é a terceira instância. Primeira instância é o juiz singular. Segunda é o Tribunal do Estado. Aí você perde no juiz, perde no tribunal, você recorre para o Superior Tribunal de Justiça. Terceira instância. Aí você perde lá, você vai aonde? No Supremo. Então tem 4 instâncias no Brasil. Isso me lembra, sabe o quê? A época ainda lá do período colonial brasileiro. Daquelas ordenações manuelinas, cabralinas, filipinas e tal, que era um cipoal que ninguém entendia nada. E nós estamos falando aqui como cidadãos comuns, como pessoas, né, que estamos todos submetidos à lei, mas é uma confusão, você não sabe a quem recorrer. É uma coisa realmente extraordinária. Eu acho que esses pontos aqui levantados pelo ministro Almir Pazianotto merecem nossa reflexão. Está certo, está errado, se é bom, se é ruim, é por sua conta e risco e conta também do Paulo Rodolfo.